Tenho tempo, mas não consigo ler. Essa é uma das angústias que muitas pessoas estão vivenciando atualmente. Eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de março de 2020 e o Brasil e o mundo está vivendo uma situação de isolamento por conta do Covid-19. Então nós estamos mais em casa e nós temos mais tempo, né? Coisa que a gente sempre reclama que não tem, né? Então hoje nós temos muito tempo, só que não sabemos exatamente o que fazer com ele, ou não conseguimos fazer o que a gente gostaria de fazer, por exemplo, que é ler esse monte de livro que está na minha estante, na sua estante. Então isso gera mais uma angústia a mais do que aquelas outras que a gente tem que conviver nesse momento de muita incerteza, um momento de medo. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu também tô vivenciando isso, essa necessidade de querer ler, mas não conseguir, e tá tudo bem, gente. Eu tenho repetido isso para mim, eu quero repetir isso para você também, se você está vivendo esse momento de não conseguir concentração, atenção e um momento propício para sentar e desfrutar de uma leitura. Tá tudo bem, tá? Eu acho que a gente não pode se colocar mais um peso nas nossas costas, né? A gente não pode começar a se torturar porque não estamos conseguindo ler. Tudo bem, a gente sabe que a leitura ela pode ser muito benéfica, né, nesse momento de crise, nesse momento difícil. Eu até fiz uma live falando disso, de como a literatura salvou as pessoas em vários momentos de crise. E como tem estudiosos que pesquisam isso, e enfim, a gente que é leitor, a gente sabe. Em outros momentos da nossa vida, a leitura foi um alento. Só que hoje eu vejo que é um pouco diferente. Hoje é um momento novo, né? Essa crise mundial atual, ela é muito nova, ela traz muitas incertezas e muitos sentimentos e muitos pensamentos, e a cabeça não para. A gente não consegue focar muito tempo numa mesma atividade, por exemplo, que é o que a leitura exige. É isso. Mas tá tudo certo você não conseguir pegar um livro para ler, certo? E o que eu quero dizer também é que não deixe, mesmo não conseguindo ler, não deixe de nutrir sua alma, não deixe de se alimentar com histórias. Ok, mas se eu não estou conseguindo ler, como eu vou me alimentar com histórias? Então, você pode ouvir histórias. A ação de ouvir exige muito menos do que a ação da leitura. A leitura, ela requer da gente atenção, concentração, né? Exige muito mais do nosso mental e do nosso intelectual, que hoje em dia está completamente tomado de pensamentos, preocupações e questões práticas da vida, né? Então, só que não consegue ler, então ouça histórias. A gente vê que tem um movimento muito grande de contadores de histórias que estão indo nas redes sociais ler histórias. Isso tem sido muito bonito. Então, siga esses perfis e se alimente de história de alguma forma. Se você está em casa com a família, com algum parente mais idoso,
peça para ele contar as histórias da vida dele, peça para ele contar as histórias que ele ouvia quando era pequeno, peça para as crianças contarem histórias também, né? Então, e foi pensando nisso também que eu criei um podcast só de histórias. Ele é bem recente, eu vou deixar o link para você acessar aqui na descrição do vídeo. E nesse podcast eu leio para você. Então são histórias que eu já conheço, que leio e releio nos meus cursos, nas minhas oficinas e que gosto muito. Então eu resolvi ler para você, né? Tem poemas também e tá tudo disponibilizado nesse podcast que você pode acessar e sempre tem história nova. Eu comecei a distribuir também esses áudios para minha família, para as minhas tias, e vocês podem fazer isso também. E é isso. Isso é a pequena contribuição que eu posso dar nesse momento, já que você não consegue ler, né? Então ouça histórias, mas não deixe de alimentar a sua alma, o seu coração com narrativas. Tá bom? A biblioterapia, ela se fundamenta, não é basicamente na leitura, mas também na narrativa, na narração de histórias. E é quando eu falo do histórico da biblioterapia, eu digo que ela é muito mais antiga do que a gente imagina, porque as pessoas sempre compartilharam histórias, mesmo antes de ter o livro físico. Então, isso está no nosso DNA de ser humano. A gente gosta de ouvir histórias e a gente gosta de contar histórias. E a gente precisa delas. Então, nesse momento tão difícil, é só isso que eu quero vir aqui dizer para você nesse vídeo. Continue se alimentando de histórias de alguma forma. Se você não consegue ler, então ouça histórias, tá bom?